E aí galera, tudo bem? Aqui é o Thiago da Eletrônica Geral. Hoje eu vou continuar minhas aulas sobre amplificadores operacionais, falando um pouco sobre circuitos básicos, né, usando o modelo ideal ainda. E a gente vai discutir talvez um circuito mais básico de todos, que é o amplificador inversor, beleza? Mas antes, eu gostaria de pedir que você deixasse aqui o seu like, né, ajuda muito na divulgação desse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. Também ative as notificações para você saber quando que eu posto os meus vídeos, porque eu não tenho uma frequência tão grande. E é isso aí. Então vamos embora. Então o amplificador inversor é esse circuito aí, ele tem essa cara. Eu normalmente conecto a minha entrada não inversora no terminal terra e eu acoplo uma entrada desse circuito à minha entrada inversora através de um resistor. Né? Eu tenho uma realimentação negativa também. Para a gente começar a analisar esse cara, eu tenho que relembrar que eu estou usando o modelo ideal. A gente já discutiu o que isso implica, mas algumas coisas importantes a gente vai retomar aqui. Primeiro, as correntes de entrada do amplificador operacional são nulas, porque a impedância de entrada é infinita. Segundo, que a realimentação negativa traz um ponto de equilíbrio. E aí, se eu pegar a equação de saída do amplificador operacional, que é o ganho diferencial, que é infinito no meu modelo ideal, vezes a diferença das tensões de entrada do amplificador, e fazer uma matemática básica, eu vou achar que a diferença entre essas duas tensões tem que dar zero. Ou seja, as duas tensões de entrada do amplificador operacional têm que estar no mesmo potencial elétrico. E eu dou o nome para isso de curto-circuito virtual, que é um termo que eu sempre vou ter que considerar quando analisar um amplificador em realimentação negativa. Beleza? E a partir daí, eu posso utilizar métodos de análise de circuitos para analisar esse circuito. E eu vou usar o método dos nós, que é o método que eu sempre uso. Beleza? Então, primeira coisa, curto-circuito virtual. Como a tensão da entrada não inversora está no terra, a tensão da entrada inversora tem que ser zero. Né? É uma consideração que eu sempre tenho que levar em conta primeiro. Depois eu vou levantar as correntes desse circuito, né? E fazer uma LKC, né? A lei de Kirchhoff das correntes. Então eu tenho o quê? Que a corrente I1 ela tem que ser igual à corrente de entrada do amplificador pressional mais I2. Como essa corrente de entrada é zero, né? Eu tenho que I1 é igual a I2. E aí eu posso levantar essas equações. I1 é V1 menos o potencial do nó, que é zero, dividido por R1. E I2 é o potencial do nó, zero, menos VO sobre R2. Equacionando isso, eu tenho uma expressão bem amigável que fala que a minha tensão de saída tem que ser igual a menos R2 sobre R1, a razão dos resistores, vezes V1. Beleza? Bom, o que eu tenho daqui? O ganho do circuito, então, que é a razão entre a tensão de saída e a tensão de entrada, é menos R2 sobre R1. E aí a gente tem o quê? Um ganho inversor, significa que eu tenho uma inversão de polaridade em relação à entrada e saída. E a intensidade desse ganho é regulada pela razão dos resistores. Então, se eu quero um ganho 10, eu faço R2 sobre R1 ter um valor de 10. Não importando necessariamente o valor dos resistores, mas sim a sua razão. Beleza? Uma coisa importante, isso dá a falsa impressão que eu posso colocar qualquer valores de resistores que o circuito vai funcionar. Matematicamente poderia ser, mas eu não posso esquecer que eu tenho uma condição que eu não posso ignorar em momento algum no meu projeto de circuitos amplificadores operacionais, que é que a corrente de saída do amplificador operacional não pode ser maior do que 25 mA. Beleza? Como a corrente de saída do amplificador operacional é a corrente no resistor R2, que é menos VO sobre R2, eu tenho que levar isso em consideração no meu projeto. Beleza? Para exemplificar isso, eu fiz aqui uma simulação, né, de um amplificador inversor. Né? No primeiro caso, eu fiz uma razão de 5, né, R2 sobre R1 é igual a 5, onde eu estou usando resistores na faixa de quiloohms. Né? A simulação nos dá o seguinte, como a gente pode ver, a tensão de entrada é uma senoide ali de 1 kHz, de 1 volt de pico, e eu tenho uma saída que vai ser uma senoide também, de fase invertida, né, inversor, com 5 volts de pico, ou seja, respeitando a razão de ganho que eu determinei no meu projeto. Beleza? Só que se eu for olhar a corrente de saída do amplificador operacional, eu vou ver que ela está ali em torno de 1 mA. Então está abaixo de 25 mA, o circuito funciona como previsto. Que é isso aí. Né? Agora, eu fiz a mesma simulação considerando, eu exagerei aqui um pouco, né? Mas eu considerei resistores na faixa de ohms, 5 ohm para R2 e 1 ohm para R1.
olha só como é que fica a saída, né? Eu já não tenho amplificação, percebe que a minha tensão de entrada está maior do que a minha tensão de saída, e minha tensão de saída está bem estranha, né? E por que isso acontece? Porque neste caso, eu vou tentar puxar uma corrente do amplificador pressional maior do que 25 mA. Percebam que o amplificador pressional não deixa, ele satura, e aí o circuito não mais funciona como amplificador, ele funciona como uma coisa totalmente estranha, né? Eu já não tenho mais circuito virtual, eu não tenho nada. E aí eu não posso usar isso achando que vai funcionar como um circuito amplificador operacional inversor, porque não vai. Então eu não posso ignorar o fato de que eu tenho que limitar a corrente de saída do amplificador operacional para eu poder usar esse conceito que a gente acabou de discutir, mesmo que o meu amplificador seja ideal, beleza? E o que eu sugiro? Eu sugiro, faço uma sugestão, de você sempre utilizar resistências na ordem de kΩ, porque aí você vai ter correntes na ordem de alguns miliamperes e provavelmente você não vai excitar a saturação do amplificador pressional, vai tudo funcionar perfeitamente, beleza? E é isso aí, gente. Esse é o amplificador inversor. Na próxima aula a gente vai discutir outros amplificadores básicos para a gente construir essa caixinha de ferramentas para usar circuitos operacionais nos nossos projetos. Então, galera, se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal, deem um like para ajudar na divulgação, compartilhe esse vídeo com seus colegas, deixe os comentários aqui abaixo para a gente poder interagir melhor. E é isso aí. Um grande abraço, até a próxima. Tchau!